Neste vídeo vou mostrar então um pequeno exercício onde nós vamos ver como é que podemos utilizar os mecanismos do GDI Plus para desenhar uma imagem em movimento. No vídeo anterior mostrei então como é que nós podemos utilizar esta tecnologia no C# para recortar e apresentar uma porção de uma imagem. Não temos obrigatoriamente que ter uma imagem e apresentar apenas um pedaço dessa imagem. Nós podemos apresentar a imagem por completo. E neste exercício, para além de fazermos exatamente isso, vamos aproveitar a existência destas duas imagens que aqui estão. Mais precisamente neste caso vou utilizar a imagem mais pequenina, que tem 50 pixels de largura por 50 pixels de altura, e vou apresentar a imagem toda por completo, mas vou aproveitar também para tentar criar a sensação de movimento. Ora, para isso vamos primeiro aqui mostrar como é que eu vou apresentar a imagem por completo. É muito simples, eu tenho aqui original, vou alterar o nome para bola, para facilmente termos uma referência muito mais simples de perceber. Na pasta de imagens, a bola está identificada como sendo bola pequena, .png. Ora, eu tive o cuidado de disponibilizar esta imagem com aquilo que eu designo, ou que é designado tecnicamente com o Alpha Channel. Isto é, esta imagem não tem um fundo branco, tem sim um fundo transparente, ok? Ora, este fundo transparente vai ser importante porque ele vai se misturar, entre aspas, com o fundo da minha própria imagem. Vamos já verificar o que é que isso significa na prática. Eu vou colocar aqui então o nome da minha bola pequena e agora vou desenhar desenhador.drawImage e vamos colocar aqui a bola como sendo a nossa imagem original, depois New Rectangle de 100,100 e depois a dimensão 50 por 50, que é a dimensão do nosso retângulo, neste caso da nossa imagem. Vamos colocar aqui New Rectangle e vamos dizer que a informação que nós queremos ir buscar à imagem original é a informação completa. Ora, nós sabemos que a nossa bola tem 50 pixels de largura por 50 pixels de altura. Conseguimos identificar isso através, por exemplo, desta informação das dimensões que aqui está. Ora, eu vou então querer ir buscar toda a bola. Então, para isso, vou definir a coordenada 00, que é a coordenada correspondente ao cantinho aqui do topo da bola, e depois a sua largura e a sua altura. Neste caso, 50,50. Em seguida vou definir aqui graphics unit.pixel. O que vai acontecer então é que a minha bola, a imagem original, vai ser apresentada na coordenada 100 por 100. Portanto, estaremos aqui a apontar mais ou menos aqui para esta zona. Vamos então aqui executar. Vamos clicar no nosso botão e cá está então a nossa bola a ser apresentada. Perguntar-me então como é que eu tenho a certeza absoluta de que a bola tem um fundo transparente, isto é, aqui à volta, na sua área retangular, de facto existe transparência. Bom, vamos fazer o teste de uma forma muito simples. Em vez de apagarmos ou de limparmos a nossa imagem com a cor branca, vamos apagar com a cor preta, black. Se agora formos executar a nossa aplicação, o que vamos ter então, cá está, um fundo preto e a nossa bola continua a aparecer, mas neste caso aquilo que aparentemente seria o branco deixa de o ser e passa a ser transparente. Okay? Portanto, a transparência aqui está a funcionar. Vamos deixar ficar o preto e vamos então tentar criar aqui um mecanismo que nos permita colocar a bola em movimento. Vamos tentar primeiro, inicialmente, um movimento na horizontal. Ora, a questão do movimento está intimamente relacionada com a animação e, por defeito, o C# não foi pensado para criar aplicações multimédia ou aplicações que tenham recursos nativos muito sofisticados para apresentação de animações, apresentação de vídeos ou de música, ou seja o que for. Existem, de facto, algumas ferramentas básicas que nos permitem introduzir esse tipo de funcionalidades, mas, de um certo modo, esse é um desafio que o próprio programador terá que desenvolver utilizando as ferramentas que tem à sua mão. E neste caso concreto, eu vou tentar utilizar aqui esta tecnologia de apresentação das imagens para poder apresentar a imagem em diferentes posições. Porque, genericamente, o princípio básico que está na origem de uma animação é pegarmos numa imagem, colocá-la num ponto, deixá-la apresentada no ecrã durante um determinado conjunto de tempo ou de frações de segundo, depois apagar a imagem nesse momento e voltar a redesenhar a imagem numa posição ligeiramente alterada. E essa sequência de alteração de posições é que vai permitir criar a sensação de movimento. Eu vou fazer aqui uma sensação de movimento
sequencial. Isto é, eu vou criar aqui um pequeno botão que sempre que eu clico nesse botão ele vai aumentar mais uma coordenada, mais uma coordenada, mais uma coordenada, para vermos o passo a passo o que vai acontecer à nossa bola. Ora, para isso eu vou ter que fazer aqui algumas alterações substanciais no meu código, ok? Então o que eu vou fazer basicamente é o seguinte, eu vou pegar aqui em tudo isto que eu aqui tenho, vou copiar e vou criar aqui um método chamado desenhar, por exemplo, ok? Vou colocar aqui private, void, é um método que não vai devolver qualquer tipo de valor, e vou colocar aqui desenhar. Okay? Sem parâmetros, não interessa. Vamos agora colar aqui no seu interior este conjunto de informação. E aqui no nosso botão eu vou simplesmente remover tudo e vou utilizar aquele botão para ir acrescentando valores às coordenadas que me vão permitir fazer o movimento. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu quero criar então um mecanismo que desenha a bola aqui, e sempre que eu clico no botão, ela vai modificar-se ou vai avançar, por exemplo, 5 ou 10 pixels por aí fora. Sempre que eu clico, ela avança, 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 avança. Então, neste caso concreto, há uma variável que eu quero que esteja disponível para eu alterar, que é a coordenada x. Então vamos definir aqui int x é igual, e a coordenada inicial vai ser, por exemplo, 50. O que vai acontecer então agora aqui é o seguinte, sempre que eu chamo a execução deste método, que é o método desenhar, ele vai desenhar a minha bola, que tem uma dimensão de 50 por 50, e portanto ele vai buscar a bola completa, aqui à imagem bola, mas vamos desenhar aqui na coordenada x. Okay? Ora, vamos testar a execução deste código. Claro que se eu agora testar e clicar ali no meu botão, não vai acontecer nada, por uma razão muito simples. É que eu não coloquei aqui qualquer espécie de informação no evento click. Então, no evento click eu vou só fazer o seguinte, desenhar. Por enquanto vai ficar assim. Reparem então o que é que acontece. Se eu executar, aqui ao clicar no meu botão, vai ser chamada a execução daquele método de desenhar e ele vai executar este código. Cá está o código executado. Isto é, coloca a cor preta de fundo e depois desenha a bola na coordenada x,100. Ora, o que eu tenho que fazer agora, sempre que clico neste botão, é alterar o valor da coordenada x e solicitar que a aplicação volte a desenhar a minha bola. Ora, então reparem o que é que acontece aqui. Eu, antes do desenhar, vou fazer o seguinte. X mais igual a 10. Ora, o que é que vai acontecer? Sempre que eu clicar no botão, a coordenada originalmente com o tamanho 50 vai ser alterada em 10. Ora, se eu quero que ela comece na coordenada 50, eu vou ter que definir aqui 40. Porquê? Porque quando eu fizer um clique, antes de ser desenhado, o x vai passar de 40 para 50. Ok? Tudo bem. Vamos então executar e vamos ver o que é que acontece neste caso. Eu vou clicar uma vez e temos a imagem desenhada. Reparem agora se eu for clicando aqui no botão. Okay? Estou a clicar, cada vez que eu clico, a imagem vai avançar alguns pixels. Neste caso concreto está a avançar 10 pixels de cada vez. Se eu quisesse alterar a velocidade com que ela muda, poderia simplesmente alterar aqui para 20 e ela vai saltar de 20 em 20 pixels. Reparem então, cá está a minha bola a ser ali movimentada. Claro que a noção de movimento não poderá estar dependente dos cliques no botão. Assim que eu clicar no botão, eu pretendo que a bola comece a circular aqui, a deslocar-se na horizontal. Então vamos ter que criar aqui um mecanismo distinto, utilizando para isso um timer. Genericamente, um timer é um objeto que nós podemos acrescentar aqui à nossa aplicação e que tem como característica, assim que está ativo, vai ter um intervalo de tempo a partir do qual, sempre que esse intervalo se completa, ele pode executar um conjunto de código. Eu vou já mostrar como é que isto funciona da seguinte forma. Vamos aqui à Toolbox e vamos encontrar aqui alguns o timer. Ora, vamos verificar aqui, se calhar é mais fácil colocarmos aqui em All Windows Forms, isto é, todo o tipo de objetos que estão disponíveis, e vamos encontrar aqui o timer, ok? O timer tem até este ícone do relógio. Vamos arrastar o timer aqui para o interior da nossa aplicação, mas ele não vai ficar aqui dentro da nossa aplicação. Ele vai aparecer aqui embaixo numa barra. Reparem, cá está o nosso timer.
O timer não é um objeto com um aspecto visual, com um aspecto gráfico. Ele é um objeto que está aqui adicionado e que tem também as suas propriedades, ok? Vamos aqui fixar a nossa propriedade e reparem, tem um conjunto de propriedades muito simples. Tem aqui o seu nome, que nós vamos chamar-lhe aqui tempo. Okay? Da mesma forma que teríamos no comando o cmd, okay? Como temos aqui cmd teste, no caso do tempo temos aqui o nome tempo. Depois temos aqui esta propriedade que é o enabled, que por defeito está igual a false. Ora, enabled significa ativo ou inativo. Por defeito, o timer está inativo. Quando nós quisermos que o timer comece a contar, nós temos que lhe dar automaticamente a instrução de que ele tem que ficar ativo. Okay? Depois temos aqui uma outra propriedade que é absolutamente fundamental, que é o interval. O intervalo significa qual é o número de frações de segundo que vão mediar entre cada uma da execução dos eventos do tempo. Ora, o evento tempo, ou melhor, o tempo tem um evento, melhor dizendo, chamado tick. E o evento tick significa o quê? Quando eu fizer aqui um duplo clique e colocar aqui no interior código, ok? Código de programação, significa que quando eu ativar o meu timer, okay? Quando eu ativar o meu tempo, isto é, passar de enable igual a true, em cada 100 milésimos de segundo, vai ser executado o código que eu tenho aqui introduzido. Okay? Vamos aqui, por exemplo, fazer um exemplo muito simples. Eu vou colocar aqui 1000 e significa isto que, ao fim de 1 segundo, vai ser apresentado qualquer coisa. Então, vamos ver aqui o que é que vai acontecer quando eu der instruções para que o meu timer, neste caso o tempo, seja enabled igual a true. Ora, se eu clicar aqui, vamos agora ignorar este código e vamos fazer o seguinte. Tempo.enabled igual a true. Ora, quando eu clico no meu botão, o timer vai começar a contar. E assim que contar 1000 milésimos de segundo, vai executar o seu evento tick. E no evento tick eu vou querer que seja apresentada uma caixa de diálogo, apenas para ver que ele está a funcionar. Messagebox.show. Ok. Reparem então o que é que vai acontecer. Eu vou executar a minha aplicação e nada vai acontecer. Quando eu fizer um clique no meu botão, o tempo vai começar a contar e ao fim de 1 segundo vai ser apresentada a message box. Reparem, eu vou clicar 1, 2, 3, 1 segundo e aparece a message box. E reparem como o tempo está permanentemente a ser executado, porque eu não destruí aquele evento, ele vai continuando a apresentar caixas de diálogo. Okay? Vamos parar por aqui e reparem o seguinte, eu poderia dizer então isto, bom, eu quero que apenas seja apresentada uma caixa de diálogo. O que é que eu poderia fazer? Assim que é apresentada a caixa de diálogo com a mensagem OK, eu poderia colocar simplesmente a seguir tempo.enabled igual a false. Isto é, eu ia desligar o meu relógio. E reparem então, quando eu agora executo aqui o clique, espero 1 segundo, aparece a caixa, ele continua a ser apresentado. Ok, vamos aqui alterar essa situação, porque o que acontece é genericamente o seguinte, é que quando eu utilizo este método da caixa de diálogo, de facto a linha seguinte só é lida a partir do momento em que eu clico no OK da caixa de diálogo. Agora, a forma correta de eu poder parar a apresentação é basicamente colocar aqui o enable igual a false. O que vai acontecer é que o tempo vai ser disparado ao fim de 1 segundo, ok? Este método vai ser executado ao fim de 1 segundo, vai automaticamente desligar o relógio, mas não vai esquecer-se de apresentar a caixa de diálogo. Vamos então testar e o que vai acontecer então é isto, cliquei, espero 1 segundo, aparece o OK e depois tudo para e quando clico no OK está a minha aplicação neste momento em execução, mas sem estar a apresentar qualquer tipo de funcionalidade. Vamos então utilizar o nosso timer, neste caso, para desenhar a nossa imagem. E nesta circunstância o que nós vamos fazer é utilizar o timer para duas coisas. Alterar a coordenada do X e desenhar. E, portanto, aquilo que nós temos aqui genericamente comentado é aquilo que nós vamos colocar aqui. Okay? Vamos colocar aqui o seguinte. Vamos mover a imagem. Okay? Portanto, ele altera a coordenada X
e depois desenha a imagem. Vamos colocar aqui apenas de 10 em 10 pixels. Vamos aqui executar e reparem então o que é que vai acontecer. Quando eu clicar aqui, vai ser desenhada a imagem e depois de 1 em 1 segundo a imagem vai ser alterada. Claro que de 1 em 1 segundo é uma sensação de movimento extremamente lento, ok? E reparem como a bola vai movimentando-se vagarosamente pela nossa aplicação e, claro, temos aqui a possibilidade de continuar a mexer na nossa aplicação e ela vai continuando a mexer-se. Ora, vamos aqui então alterar esta circunstância. Como é que nós podemos fazer? Genericamente eu posso chegar aqui ao meu tempo e alterar aqui, por exemplo, para 100. Vamos ter vamos pôr aqui 100. Uma velocidade extremamente mais interessante. Porquê? Porque o intervalo de tempo em que a imagem se vai refrescar é muito mais curto. E reparem, cá está então a nossa imagem já a movimentar-se. Reparem que a imagem vai sair do campo visual da nossa aplicação e vai continuar aqui no espaço invisível. Então, vamos colocar aqui o seguinte. Vamos apagar daqui este código e vamos colocar aqui a seguinte informação. Desenhar. E depois vamos verificar aqui. If x maior ou igual que 500, então o que é que ele vai fazer? Tempo.enabled igual a false. Isto é, vai desligar a execução deste método que vai sendo executado enquanto esta coordenada for menor do que 500. Porque a partir do momento em que ela for maior ou igual a 500, o tempo vai ser parado. Ora, vamos verificar o que é que acontece então. Vamos clicar aqui. Vamos aguardar aqui que a nossa bola se desloque. Quando chegar ao 500, ela vai parar e a aplicação está parada, ok? Apesar de estar em execução. E por conseguinte, dá para entender já aqui alguns princípios básicos que podem ser utilizados na animação aqui no computador. Ora, para isso eu posso utilizar sempre a alteração de dois valores. Neste caso posso aumentar ou diminuir o número de pixels que a bola se desloca. Neste caso, se eu colocar 1, vamos ter uma animação muito lenta, mas com uma fluidez muito interessante. Reparem, a bola vai ali saltando devagarinho de posição. Se eu aumentar ou diminuir o meu timer, vamos também ter aqui uma velocidade muito maior. Acontece que se nós colocarmos um valor extremamente baixo, existe a partir de um determinado momento uma limitação que é a limitação do próprio processamento gráfico do nosso computador. O que quer dizer que se eu colocar aqui o valor 1, o mais certo é nós termos aqui uma apresentação extremamente irregular. Reparem o que acontece, aqui o meu processador é bom na minha máquina, vai deslocar-se a bola ali com uma fluidez muito interessante. Em alguns casos pode acontecer algum problema. Se eu colocar aqui 10, nós não vamos ver nenhuma alteração substancial, porque no C# o motor gráfico não é suficientemente rápido como se fosse o motor gráfico de um jogo, ok? De qualquer das formas, tudo o que seja um valor na ordem dos 50 irá esgotar aquilo que se chama o buffer da memória gráfica do nosso computador, ok? Aqui no 50 já se nota uma ligeira diminuição da velocidade, mas nós poderemos sempre compensar essa circunstância alterando aqui no timer. Em vez das coordenadas aumentarem de 1 em 1, aumentam de 5 em 5. E reparem como a animação vai ficar extremamente mais fluida a partir de agora. Reparem, cá está, notam-se ali uns pequenos saltinhos, o que é normal, faz parte da animação. E reparem como ela já se movimenta bem. Se quisermos de facto algo extremamente rápido, eu vou colocar aqui 10. E reparem o que é que vai acontecer agora. A bola vai movimentar-se ali rapidamente, ok? Se eu agora for aqui clicando, ele vai ultrapassando. Se eu fizer aqui um clique novamente e definir aqui que a coordenada x passa a ser igual a 50, o que vai acontecer então é que eu vou ter a possibilidade de repetir aquela minha animação. Reparem, vou clicar uma vez, ela parou, vou clicar outra vez, ela vai começar novamente, vou clicar outra vez e ela vai começar novamente. No próximo vídeo vou continuar a fazer aqui um exercício, mas desta vez o que é que nós vamos fazer? Um exercício de colisões. Eu vou colocar a bola aqui no nosso espaço, vou dizer à bola que ela vai começar a movimentar-se, por exemplo, nesta diagonal. E sempre que ela encontrar os limites, ela vai tocar e vai seguir na direção diferente. Quando chegar aqui vai bater aqui em baixo, vai andar,
vai andar por aqui assim, sempre a fazer um ping-pong, o efeito de ping-pong. Ora, ou do efeito do squash, como lhe queiram chamar. Mas nós vamos fazer isso não com uma animação controlada. Vamos indicar à bola que ela deve ter em atenção esse tipo de movimentação. Isto é, quando ela encontrar um obstáculo pelo meio, ela vai ter que alterar a sua direção.